Ó, gente, já que não tem nada do Brasil pra colocar aqui atrás, pra não ficar tudo branco, eu coloquei aqui a águia de pelúcia da minha esposa. Pelo menos tem alguma coisinha no cenário, né? Agora vamos falar da esposa do presidente, da Michelle, a Michelle Bolsonaro. Olha, a notícia do dia de ontem foi que a XP, a corretora de investimentos, a XP cancelou a divulgação da pesquisa IPESP. Vamos lembrar, todas as semanas a XP faz uma pesquisa chamada XP IPESP. E essa pesquisa estava começando a mostrar o crescimento do Lula. O Lula cresceu muito em maio e o Bolsonaro caiu muito em maio. E o resultado dessa última pesquisa foi desastroso para o Bolsonaro. Então o Flávio Bolsonaro, ele pessoalmente interviu e a XP cancelou a divulgação da pesquisa. Dizem, alguns poucos investidores estrangeiros receberam essa pesquisa, dizem que o Bolsonaro caiu 5 pontos. E isso é um desastre. Não é o Lula subir, não. O problema do Bolsonaro cair. Pois bem, na campanha do Bolsonaro está uma crise gigantesca. E uma crise que já começa há algumas semanas. Eu falei um pouquinho disso aqui, mas isso nos últimos 3, 4 dias intensificou muito, é com a Michelle. O pessoal da campanha do Bolsonaro, o marqueteiro oficial é o Duda Lima. Ele é marqueteiro do PL, que é o partido do Bolsonaro, que é o partido do Valdemar da Costa Neto, aquele corrupto. Pois bem, o Duda Lima, marqueteiro oficial, ele tinha um plano que é a Michelle aparecer em praticamente todos os comerciais de campanha do Bolsonaro. Inclusive, a Michelle teria um papel de destaque quase tão grande quanto o do candidato, que é o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque a Michelle, ela fala bem, ela consegue falar com as mulheres diretamente, ela fala com o público evangélico, então ela fala com públicos que o Jair Bolsonaro não fala. O Bolsonaro tem até ele tem muita aceitação entre os evangélicos, mas é mais por conta dos memes, dos vídeos, de tudo que o gabinete do ódio faz para distribuir conteúdo para esse pessoal por WhatsApp e fazer uma lavagem cerebral neles, do que propriamente pelos discursos do Bolsonaro. Que se você for ver a fala do Bolsonaro, ele é completamente o oposto do que o evangélico considera uma pessoa cristã, uma pessoa aquilo. Porém, a Michelle não. A Michelle, ela consegue falar daquele jeito, ela tem um jeito muito dócil de falar, e aí ela conseguiria quebrar essas barreiras. Porém, começou com um problema de que o Carlos Bolsonaro não queria. O Carlos Bolsonaro falou, não quero, não quero, não quero. Ele e a Michelle se odeiam. Aliás, a Michelle e os 3 filhos do Bolsonaro se odeiam. Os 3 que estão sempre com ele, né? Não o Renan. Apesar que eu não sei como é a relação dela com o Renan, não deve ser boa também. Mas, aí começou a vir a resistência da Michelle. A Michelle não quer aparecer na campanha do Bolsonaro, que ela não quer aparecer na campanha de alguém que é odiado por 6 entre 10 brasileiros. A Michelle chegou a cancelar as gravações e não remarcou. Eu vou te falar aqui, Michelle ela deu um bolo no marqueteiro do Bolsonaro e a crise que já estava grande e com as últimas pesquisas foi aumentando, a Michelle jogou querosene na fogueira, gasolina na fogueira. Olha, eu vou te falar aqui os detalhes disso tudo e vamos dar a risada que a coisa tá feia pro Bolsonaro. Mas antes disso, olha, um segundo, se nessa briga toda aí na campanha do Bolsonaro você torce pra briga, Thiago, eu torço pra briga. Se eu puder apagar essa fogueira com gasolina, com querosene, igual a Michelle fez, eu faço também. Você também? Então inscreva-se aqui no canal. Olha, é um segundinho se inscrever. Aqui embaixo é só clicar no botão inscrever. Somos já 770 mil pessoas aqui no Plantão Brasil. Vamos tentar chegar à eleição com quase 1 milhão aí de inscritos. Quem sabe a gente chega a 1 milhão, para chegar com muita força, exatamente para a gente quebrar no meio as mentiras. Porque lembre-se, eles estão desesperados agora, mas quando chegar a véspera da eleição, eles vão gastar bilhões que eles estão roubando esses 3 anos de governo, eles vão gastar bilhões para disseminar fake news. Assim como em 2018. Em junho de 2018, ninguém sabia do gabinete do ódio. Chegou a véspera da eleição, eles gastaram milhões. Só que agora eles não têm milhões, eles têm bilhões para gastar em fake news. Então a gente tem que se fortalecer antes da eleição para quebrar no meio isso tudo. Por isso eu peço a sua inscrição e peço que você me siga no Instagram. Como eu falei no último vídeo, o Instagram continua me censurando. Inclusive agora, se alguém tenta me seguir, o Instagram fala, essa pessoa repetidamente, quando tenta me seguir, a mim, Thiago, essa pessoa repetiu informações falsas, porque eu falei aquela informação lá sobre o Gustavo Lima, que eu provei aqui no vídeo passado que não é falsa, mas o Instagram está me boicotando a pedido do UOL, que é da Folha, que estão assim, eles estão loucos para emprestar carro para a ditadura de novo, como fizeram na ditadura militar. Estão loucos para apoiar uma ditadura de novo, esses bandidos da grande mídia. Agora, peço sua inscrição, vamos falar sobre a Michelle, sobre o Bolsonaro, Carlos, a campanha tá ruim.
a coisa, olha, tá muito ruim. Chegou no ponto de ruim do Flávio Bolsonaro pedir para uma pesquisa ser censurada. Vamos lembrar, a pesquisa se chamava XP/IPESP. Por quê? Porque XP contrata, barra, quem faz a pesquisa, que é o Instituto IPESP. O IPESP é um instituto internacional, existe tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem até na Ásia, o IPESP. Pois bem, a XP primeiro tirou o nome dela, aí virou Pesquisa IPESP. Mas todo mundo sabe que a pesquisa era contratada pela XP. Aí agora eles começaram a censurar a divulgação da pesquisa. Muita gente perguntou, Thiago, pode censurar? Pode. Pode sim. Se uma pesquisa é registrada no TSE, o contratante da pesquisa não é obrigado a divulgar o resultado. O que não pode é divulgar o resultado de uma pesquisa que não foi divulgada, que não foi registrada. Ou seja, tem uma pesquisa interna do partido e aí nessa pesquisa interna diz uma coisa, não se pode divulgar, que aí é crime eleitoral. Só pesquisas registradas podem ser divulgadas. Mas a não divulgação fica a critério do contratante. O Flávio Bolsonaro pediu pessoalmente e os donos da XP não divulgaram. Vamos lembrar uma coisa. Eu já, há uns anos atrás, 2018, 2019, eu investia na XP e a XP, todo mundo que investe lá, tem um assessor que é um assessor pessoal. E esse assessor, sempre que sair a pesquisa, e a XP e PESP, essa pesquisa sai semanalmente há mais de 5 anos. Sempre que sair a pesquisa, antes da pesquisa ser divulgada, o rapaz me mandava um PDF da pesquisa em inglês. A pesquisa da XP é feita para os investidores estrangeiros, sabia disso? Não é feita para o investidor brasileiro, não. É feita para os estrangeiros, tanto é que o relatório oficial é em inglês. Quando é divulgada no Brasil, tem um relatório que sai em português, que é a tradução do relatório em inglês. Inclusive, muitas vezes, até 2020, o Infomoney, que é um site que pertence à XP, que é quem divulga a primeira pesquisa, ainda divulgava em inglês. Depois eles começaram a traduzir. Só para que você saiba como é que são as coisas. Daí, a XP divulgou para alguns desses gringos, que não vão vazar, mas, pelo que se sabe, parece que o Bolsonaro caiu 5 pontos. É isso. Isso é uma desgraça para o Bolsonaro. Aí tem uma coisa. Lembra em março, comecinho de abril, quando o Bolsonaro começou a subir porque ele herdou os votos do Sérgio Moro? E o Lula estagnou. O Lula tinha estagnado, o Lula não chegou a cair, mas ele tinha estagnado. E o Bolsonaro estava subindo. Ali, a grande mídia tentou criar todo tipo de picuinha na campanha do Lula. Todo tipo de picuinha. E essas picuinhas não prosperaram. A campanha do Lula simplesmente isolou a mídia e falou, vocês que fiquem para lá com as suas mentiras, e a campanha continuou como estava. O engajamento do Lula nas redes sociais aumentou muito, chegou a passar o Bolsonaro em alguns momentos, com um número de seguidores 4, 5, 6 vezes menor, dependendo da rede social, chegou a passar o Bolsonaro. E engajamento positivo já passou faz tempo, e o Bolsonaro estava naquela, já ganhou, vai ser no primeiro turno, a gente vai ganhar do Lula. Aí o que aconteceu? Em maio o Bolsonaro começou a cair, e o Lula voltou a subir. O que aconteceu? Aconteceu agora as picuinhas na campanha do Bolsonaro. E você não vê a mídia jogando gasolina na fogueira, tentando como fazer com a campanha do Lula. Não. Mídia mais ou menos calada. Só que agora começa a vazar coisas que vazam por quê? Porque o pessoal da campanha do Bolsonaro começou a vazar para a mídia. Por exemplo, olha só, faz mais ou menos 2 semanas, a Michelle Bolsonaro, o Bolsonaro ele tem 40 inserções na televisão, em que ele vai aparecer 40 vezes, a gente vai ver 40 propagandas diferentes desse bandido na TV aberta. Pois bem, ele tem 40 inserções. A Michelle ia aparecer entre 10 a 20. 10 já estava garantido e já estava decidido. Como as inserções, algumas vão ser feitas até agosto, então, entre junho e julho, iam decidir se a Michelle aparece em mais ou em menos. O mínimo seria 10, ou seja, 25% das inserções do Bolsonaro seriam da Michelle. A Michelle aparecendo e não o Bolsonaro. Isso é estranho. Você consegue imaginar em 25% dos comerciais do PT aparecendo a Janja e não o Lula não aparecendo, o candidato sendo escondido? Pois bem, a campanha do Bolsonaro queria isso, porque o Bolsonaro tem uma rejeição muito grande. Aí, faz 2 semanas, marcaram com a Michelle para ele gravar. Ela ia gravar algumas dessas inserções. A Michelle desmarcou, ela não desmarcou 1 semana antes, não. Ela não desmarcou 1 dia antes, não. Ela desmarcou 1 hora antes. Isso causou a ira. Então, irritadíssimos ficaram com ela os marqueteiros do PL. Pô, você desmarca 1 hora antes, quer dizer, 1 hora antes, deu tempo. Quem tinha que viajar para São Paulo para gravar já tinha viajado. Quem tinha que ir ao local já estava a caminho ou já estava lá. Aí ela vai lá, manda mensagem e fala, não vou, não dá pra ir. Aí eles perguntaram, você vai remarcar pra quando, Michelle? Quando pode ser a primeira dama, né? Ela tem o jeito dela. Vamos, quando vai, Michelle? Sabe o que ela fez? Não remarcou, ela não vai aparecer. Então, desses 40 comerciais aí, a não ser que a convenção depois, ela não vai aparecer. Pelo menos nos primeiros não tem a Michelle Bolsonaro. Aí, os marqueteiros do PL falaram com o Bolsonaro,
e pediram: Bolsonaro, convence aí a sua esposa, ela é muito importante, mesmo que ela apareça ao seu lado, mas ela tem que aparecer na campanha, ela consegue quebrar a parte da barreira da resistência que as mulheres têm em votar em você, porque elas vão ver a primeira-dama, tudo mais, convença. Sabe o que o Bolsonaro fez? Nada. O Bolsonaro nem tentou, nem sequer tentou convencer a Michelle. E aí o que aconteceu? O Carlos começou a queimar a Michelle pro pessoal da campanha. O pessoal da campanha já estava bravo com ela, mas eles sabem que ela é necessária. Então estamos bravos com ela, mas ela é necessária, não iam falar nada. Porém, o Carlos começou a queimar, e agora o Carlos começou a queimar o marqueteiro do Da Lima. Inclusive, comenta aí que eu faço um vídeo só sobre isso, que tem muita picuinha. Aí, entre eles, tem muita. Imagina um lugar que só tem cobra venenosa, uma cobra mordendo a outra, mordendo, bicando, como é que fala quando a cobra ataca? Pois bem, comenta aí e corrijam-me, para eu aprender. Bicando, picando, mordendo. Então, imagina uma cobra soltando veneno na outra. É isso que está acontecendo na campanha do Bolsonaro. E aí o Carlos viu como uma vitória dele que a Michelle não vai aparecer. Só que ela não vai aparecer porque ela não quer. Ela não quer. E aí, perceberam o quê? Que a Michelle ela não quer aparecer na campanha de alguém que vai perder e que tem uma rejeição muito grande. Uma coisa é você aparecer na campanha do maridão ali, e aí você põe lá a sua cara para o Brasil inteiro ver, e o maridão ali perde a eleição, perde por pouco, ou até perde por muito, mas ele não tem uma rejeição muito grande. Outra coisa é ela mostrar a cara ali, e 6 em cada 10 brasileiros vão falar: então essa é a que é a esposa do Bolsonaro. Eu não sabia, porque saiba de uma coisa, tem pesquisas do partido do Bolsonaro que mostram que a maioria do eleitorado não conhece a Michelle Bolsonaro. Não conhece. Você vai falar: Thiago, como não conhece? Gente, tem gente que é muito, mas muito despolitizada. Tem gente que não sabe nada. Você pega a pesquisa Genial Quest, 3% dos brasileiros dizem que não sabem quem é o Bolsonaro. 3% da população não conhece o presidente da República. É esse o nível que a gente está lidando, mas tem uma porcentagem muito alta que diz que conhece pouco o Bolsonaro, o presidente da República, o cara que está aí na TV todos os dias. Tem gente que é despolitizada. A gente tem que saber que isso existe no Brasil. Pessoas que não entendem e não sabem e que têm repulsa por absolutamente tudo de política e que não sabem que isso influencia na vida delas. Então, muita gente não conhece a Michelle, ela não quer aparecer com a rejeição toda que está o Bolsonaro. Só que tem um problema, a rejeição ao Bolsonaro vai aumentar. Agora, o pessoal do partido do Bolsonaro pediu para ele moderar o tom. Bolsonaro, modera o tom, pelo amor de Deus. Sabe o que o Bolsonaro fez? Logo depois de uma conversa que ele teve com o Valdemar da Costa Neto, em que o Valdemar praticamente implorou, só faltou fazer assim: por favor, Bolsonaro, para ele moderar o tom, o que fez o Bolsonaro? Ele saiu todo irritado, xingando o STF, xingando o TSE e falando que não cumpre mais ordem judicial. Sabe o que acontece? Acontece que o PL, eles têm pesquisas, eu falo isso sempre, os partidos todos eles têm pesquisas qualitativas. O que são pesquisas qualitativas? São trackings que são feitos semana a semana. Às vezes, em ano eleitoral, são feitos 2 ou 3 por semana. Depois de agosto, começam a ser feitos diariamente. Então, você tem o resultado diário dos trackings. Por quê? Porque esses trackings são feitos por telefone e não dá para confiar no resultado dele, assim: nossa, apareceu que o candidato tal tem 25%, é porque... Não. Mas você vê por esses trackings o quê? Se alguém está subindo ou se está descendo. É isso que é o mais importante. Você sabe mais ou menos com uma margem de erro de 4, 5 pontos, mas você consegue saber se tem a tendência de alta ou de baixa ou de estagnação. E esses trackings, eles também fazem outros tipos de perguntas que as pesquisas não fazem. Uma coisa que eles descobriram é o seguinte: a maioria da população, quando vem alguém poderoso falando que não respeita a justiça, a maioria da população pega repulsa, pega ranço dessa pessoa. Por quê? Porque a maioria da população, a grande maioria, você deve saber, mesmo classe média, mas principalmente os mais pobres, que aí são realmente a maioria da população, tem medo de algum dia sofrer alguma injustiça, seja da justiça ou seja da polícia. É quando eles veem o presidente da República falando: eu não cumpro ordem judicial, eu estou acima. Ele fala: pô, esse cara tá acima da lei? Ele tá usando realmente o cargo para se beneficiar. Eu tô aqui ferrado na minha vida. Se um policial, imagina a população mais pobre, se um policial chega aqui, chega matando todo mundo na minha casa, não vai nem preso. Se um policial asfixia alguém, não vai nem preso. Se a justiça decide tirar meus bens e tudo mais, eu tô ferrado, ferrada. Aí chega o presidente da República fala: eu não cumpro ordem judicial. Que cara arrogante.
Que cara babaca. Então muita gente que fica em dúvida acaba falando, eu vou votar contra esse cara. Eu não vou votar nele, eu vou votar contra ele, quem quer que seja o outro. Então o Bolsonaro aumenta a sua rejeição assim e ele começa a cristalizar a rejeição em gente que estava indecisa. Esse é o problema. Inclusive, gente no PL atribui a subida do Lula não ao discurso do Lula, porque o Lula já tinha chegado ali num ponto em que ele estava pagando no primeiro turno. Mesmo assim, ele começou a subir. Eu, Thiago, eu confesso, eu achei que o Lula estava no teto dele para o primeiro turno. E aí subiria mais num eventual segundo turno ou com o voto útil que ainda não está sendo contabilizado. Mas não, ele começou a subir, o Lula. Sem os outros candidatos que não são o Bolsonaro caírem. Quem caiu foi o Bolsonaro. Quer dizer, gente que ia votar no Bolsonaro começou a falar que não sabe em quem vai votar, e gente que estava indeciso começou a falar que vai votar no Lula. Isso é culpa do Bolsonaro, segundo aí os marqueteiros do PL. E a Michelle não quer aparecer. Agora, casos de família no Bolsonaro. É briga do Carlos com o Flávio. Já vou fazer um vídeo só sobre a briga do Carlos e do Flávio. E agora a Michelle entrou na briga jogando gasolina e não vai aparecer. E olha, se continuam as coisas assim, eu vou falar, tem um risco muito grande, é risco pro Bolsonaro mesmo, de chegar até o dia da eleição e a Michelle não ter aparecido em nenhum vídeo da campanha dele. E ó, eu falo, bem feito. Os fascistas, tudo cobra venenosa ali, eles que se explodam. Eu vou mostrar, gente, eu ia mostrar agora o vídeo do meu carro de som, só que o celular está com 1% de bateria. Eu mostro no próximo vídeo, mas olha, cara, eu vou colocar para carregar agora. É isso. Falou.